Meu amigo, minha amiga, estimados irmãos espíritas e não espíritas, feliz daquele que estuda, compreende o Evangelho de Jesus. Mais feliz ainda é aquele que o coloca em prática diariamente. Refletiremos hoje a partir de uma consideração sobre os ensinamentos de Jesus. Refletiremos sobre a nossa posição diante desse que foi o maior fato histórico da humanidade nesses 21 séculos. Como temos vivido o Evangelho de Jesus? Essa é a pergunta. O advérbio como indica processo, método, jeito de fazer. Recapitulando, poderíamos nos perguntar: o que é o Evangelho? A palavra Evangelho é uma palavra derivada do grego euangelion, e que significa boa nova, ou boa e notícia feliz, ou ainda novidade fortunosa. E essa auspiciosa novidade tem a ver com os ensinamentos e exemplos de Jesus. Segundo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos de Jesus, as quais dizem respeito aos atos comuns da vida do Cristo, aos milagres, às predições, às palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e ao ensino moral. É fato que as 4 primeiras partes, atos comuns, milagres, predições e palavras tomadas pela Igreja, são passíveis de dúvidas e controvérsias, mas quanto ao ensino moral, não há nenhuma dúvida. O Espírito Emmanuel ressalta no capítulo 14 da obra A Caminho da Luz que a grandeza da doutrina não reside na circunstância de o Evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. É que portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. Consideremos então que, em sua essência, o Evangelho representa o mais elevado código de conduta ética e moral existente na humanidade. O Evangelho é fonte de preceitos morais e seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando a nossa vida e as nossas aspirações. E mais, sua observância seria suficiente para transformar nosso mundo num local de extrema prosperidade. Mas, lamentavelmente, mais de 2/3 da humanidade
ainda não conhece o Evangelho de Jesus. Na obra Seara dos Médios, capítulo 3, Emmanuel nos diz que o Evangelho é a revelação pela qual o Cristo nos entregou mais amplo conhecimento de Deus. E nós podemos acrescentar a esta frase de Emmanuel uma outra frase desse benfeitor espiritual, que está lá no capítulo 3 da obra Renúncia, em que ele diz que o Evangelho é também mensagem de salvação e nunca de tormento. O Evangelho de Jesus é mensagem de salvação e nunca de tormento. E há uma justificativa que nós encontramos numa das estrofes da belíssima canção de Carlinhos Conceição, intitulada Quem é Jesus?, em que ele diz: Jesus é o médio de Deus, irmão sideral, servo e senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Esta é uma das definições mais bonitas de Jesus, se é que Jesus pode ser definido. Quando nós pensamos na essência do Evangelho, nós podemos recorrer a um trecho da obra de Antônio Baduy Filho, confrade espírita, em que ele diz que o Evangelho é a solução divina aos problemas do espírito. É farol porque ilumina o caminho. É lição quando orienta a alma. É bússola que indica o rumo. Também é coragem, pois afasta a tibieza. É paz enquanto aquieta o coração. É fé enquanto fortalece o ânimo. Mas também é bálsamo, porque alivia o sofrimento, e esperança, pois afasta a aflição. A gente observa então nesse texto de Antônio Baduy Filho que tudo para que serve o Evangelho em nossa vida está aí capitulado. É uma ferramenta absolutamente extraordinária para que nós usemos diariamente, pautando a nossa existência nesses ensinamentos catalogados pelos discípulos de Jesus e nos oferecido, algum tempo depois da sua desencarnação, em diferentes momentos do cristianismo que era nascente naquele momento. Certa vez, perguntaram a Chico Xavier: qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? E ele respondeu com aquela simplicidade cheia de sabedoria. Ele disse: creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. Olha que interessante. O Evangelho na nossa vida é tão importante quanto o sol para nos manter a integridade biológica. E você pode conferir isso lá na página 32 da obra Entender Conversando, uma obra do Chico Xavier. As boas consequências do Evangelho advêm porque todos somos necessitados dos ensinamentos de Jesus. E quando nós tomamos contato com sua essência, o foco de nossos interesses
e de nosso comportamento se altera substancialmente. Sim, quando nós conhecemos a essência do Evangelho de Jesus, a nossa vida modifica os nossos interesses, o nosso comportamento, a nossa forma de ser. E por quê? Simplesmente pelo fato de que seu exercício nos possibilita a plena conscientização dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, que são condições imprescindíveis à correta e elevada convivência social. Nós somos seres gregários que precisamos uns dos outros. E é exatamente a partir do Evangelho que nós vamos buscar estes elementos da igualdade, da liberdade e da fraternidade, que são essenciais. São a base, o alicerce da convivência social elevada e correta. Mas é fato também que muitos evitam tomar contato com o Evangelho, omitindo-se assim de agir em conformidade com os seus fundamentos. Sim, porque as verdades contidas no Evangelho, por vezes, assustam. E o pior, cobram uma tomada de posição que muitas vezes nós não estamos dispostos ou preparados para enfrentar. Eu creio que mais dispostos do que preparados. Muitos evitam tomar contato com o Evangelho porque acreditam que, pelo fato de terem uma frequência assídua aos seus templos de fé, já seja suficiente para torná-los plenos do seu conteúdo. Ou seja, você frequenta a igreja, a casa espírita, o templo, e aí acha que isso é suficiente para conhecer o Evangelho. Mas há uma condição sine qua non que o espírito André Luiz informa lá no capítulo 11 da obra Os Mensageiros, em relação à importância do Evangelho. André Luiz diz: o Evangelho é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Então, o que empana a nossa visão, o que atrapalha a nossa visão, a nossa vontade de buscar o Evangelho, é exatamente a cegueira da vaidade e da ignorância. Se nós observarmos com atenção, veremos que no Evangelho de Jesus encontramos sempre duas orientações precisas e inconfundíveis. A primeira orientação é que é preciso edificar o bem. A segunda orientação é que é preciso eliminar o mal. E você pode até dizer: mas Nelson, eu edificando o bem, eu estou eliminando o mal. Obrigatoriamente não. Para sermos eficientes nesse empenho, é de fundamental importância ter sempre presente que no empenho do bem, somos convidados a pensar no que falta ao semelhante. E no combate ao mal, devemos cogitar daquilo que sobra em nós mesmos. Por isso que eu disse, são coisas bem distintas. O fato de fazer o bem, de edificar o bem, não significa obrigatoriamente que está eliminando o mal. Podemos afirmar que
a mais consistente divulgação do Evangelho ocorre por meio dos nossos atos, das nossas condutas. E ao aplicarmos as lições evangélicas, damos a mais perfeita demonstração que as assimilamos. Devemos, portanto, pregá-lo muito mais através dos nossos exemplos do que apenas com nossas palavras. A retórica evangélica não significa muito, mas a vivência da vida, pautada no Evangelho com demonstrações efetivas de que as lições evangélicas foram assimiladas, essa sim é necessária e importante. Mas você pode perguntar, por que então viver o Evangelho? E aí eu me permito recorrer novamente ao benfeitor Emmanuel, agora no capítulo 72 da obra Seara dos Médios, quando ele diz: a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, não adianta. Olha que interessante. Essas consequências naturais que o Evangelho, a prática do Evangelho produz em nós, consola, esclarece, encoraja e honra. Mas há uma condição para que isso aconteça: que aquilo que foi estudado, foi lido, foi ouvido, seja praticado. É por isso que o espírito Miramês, lá na página 44 da obra Alguns Ângulos do Ensino do Mestre, ele diz: ler o Evangelho superficialmente é o mesmo que comer um bom pedaço de bolo sem fome, perdendo seu verdadeiro saber. Eu diria mais, perdendo o verdadeiro sabor. Importa que o conheçamos em espírito e verdade para o nosso próprio bem. Então, quando a gente apenas lê o Evangelho e não pratica, não exercita, não vive o Evangelho de Jesus, o Miramês diz que é a mesma coisa que se a gente comer um pedaço de bolo sem fome. A gente nem percebe o sabor do bolo, a gente nem valoriza o sabor do bolo, porque a gente acabou comendo por comer. A mesma coisa com o Evangelho: se nós não praticamos efetivamente, perde o valor. Porque a prática do Evangelho, ela produz grandes transformações interiores. Ela desloca velhos condicionamentos que nós carregamos. Ela nos provoca internamente. Muitas vezes algumas pessoas desistem exatamente por isso, porque não querem enfrentar esta nova forma de viver. Para nós, o que deve vigorar, portanto, é a superioridade do Evangelho vivido sobre o Evangelho interpretado, lido ou ouvido. Na prática, é mais fácil ler e julgar e entender os ensinamentos de Jesus do que exercitá-los, sem dúvida. Realmente assimilá-los no nosso dia a dia, aprimorando as nossas qualidades morais. Poucos verdadeiramente conhecem o poder transformador do Evangelho. Talvez eu conheça na teoria, sem, no entanto, tê-lo provado na prática. Pois a prática exige a ação de que a leitura prescinde. A prática do Evangelho é o momento mais difícil para nós. Na obra O Consolador, página 321, o Emmanuel diz: os Evangelhos são o roteiro das almas, e é com a visão espiritual
que devem ser lidos. Olha que interessante. Não é simplesmente abrir o Evangelho e ler, mas é predispor-se internamente para esta leitura, assimilando o conteúdo e colocando em prática. E isso só acontece quando nós utilizamos a visão espiritual, que vai muito mais além do que a visão fisiológica. Nós poderíamos nos perguntar quais as nossas dificuldades em seguir e imitar Jesus. Eu costumo sempre fazer essa diferença entre seguir e imitar. Se eu sigo Jesus, eu sigo o Evangelho. Seguir é uma coisa, imitar é outra. Imitar é fazer na prática aquilo que Jesus fazia. E que é o mais difícil nessa questão da vivência do Evangelho. A breve passagem de Jesus pela terra não foi destituída de dificuldades e lutas. Jesus foi muito desafiado, foi muito provocado. A partir do momento em que sua inteligência e prodigalidade foram reconhecidas, iniciaram-se as provocações e perseguições. E já quando ele era novinho, quando ele ainda adolescente, foi ao templo e deu um show de sabedoria e conhecimento para os doutores da lei. Mas nos seus 3 anos de vida pública, Jesus experimentou uma simplicidade ímpar. Tinha muitas dificuldades. Jesus vivia da caridade alheia. Ele dormia e fazia refeição na casa dos amigos, de seguidores, sem nenhum tipo de exigência. Foi por isso que ele nunca ofereceu vantagens e bem-estar para aqueles que o seguiam. Ele chegou mesmo a dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, conforme o versículo 20 do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Jesus atravessava grandes dificuldades. Geralmente, nós utilizamos a família como escudo para justificar a falta de vontade de agir como Jesus, de praticar o Evangelho. Há as nossas obrigações como pai, como filho, como avô, como esposo, como esposa. Muitas vezes não permitem uma sobra de tempo para que nós possamos viver o Evangelho. Que não pode ser algo que eu vou fazer entre 10 e 12 horas ou em segunda, quarta e sexta. Não, a vivência do Evangelho é a todo instante, a todo segundo, a todo momento. Seguir e imitar Jesus exige que nós ampliemos o horizonte em que nós nos movemos. E o nosso horizonte é muito limitado, é muito estreito. Muitas vezes é o dia seguinte, o mês que vem, o ano que vem. É quando nós alcançarmos um determinado posto no trabalho, é quando nós já tivermos nossos netos, tivermos concluído a formação familiar. A família é importante, mas não é tudo. Foi por essa razão que Jesus disse lá àquele jovem que desejava segui-lo, mas disse: permite-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. E Jesus disse a ele: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 60. Porque a vivência do Evangelho implica, naturalmente, em certas renúncias. Devemos perceber que as coisas do Espírito
exigem olhar para frente sem distrações, caminhar para o futuro sem nos encerrarmos no passado. Foi por isso que Jesus advertiu, dizendo que deita a mão ao arado e continua olhando para trás, não serve para o reino de Deus. Também no Evangelho de Lucas, agora no capítulo 9, versículo 61. Noutras apresentações, quem põe a mão na charrua e olha para trás não merece ser meu discípulo. Porque esse olhar para trás é ficar preso às coisas materiais, as coisas do passado, as velhas lembranças. A nossa perspectiva é de futuro, e um futuro que não se circunscreve ao mês que vem, ao ano que vem, mas o futuro, a nossa vida espiritual, quando nós regressarmos à pátria celeste, quando nós desencarnarmos. Mas é fato que ainda tememos os desafios do espírito. Os desafios do espírito são muito grandes e muitas vezes assustam, porque são mudanças radicais no nosso interior. Foi por essa razão que no ano de 2013, o Papa Francisco, de forma muito sábia, disse: temos medo que Deus nos leve por caminhos novos, tirando-nos dos nossos horizontes, com frequência limitados, fechados e egoístas, para nos abrir aos horizontes de Deus. Olha que interessante. É sair daquela vidinha, daquela mesmice, daquela zona de conforto que a prática do Evangelho muitas vezes exige. Então a frase do Papa Francisco é perfeita. Nós temos medo, ao vivenciar o Evangelho, que Deus nos coloque num caminho que nos afaste lá daquilo que a gente havia planejado, daquela vidinha insossa e sem grandes perspectivas, porque é calcada exclusivamente na visão material. A título de conclusão, eu recorro ao pensamento de Emmanuel, que está lá na introdução do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O benfeitor espiritual de Chico nos diz: tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Então o Emmanuel chama a atenção para algo extremamente importante, que é a responsabilidade. O nosso compromisso na execução, na prática vivencial do Evangelho tem que ser um compromisso, uma prática responsável. O que sentimos, o que pensamos, o que falamos e o que fazemos deve sempre vir adornado com as orientações evangélicas. E aí eu posso fazer um ajuntamento que eu encontrei lá na página 210 da obra O Consolador, em que esse benfeitor Emmanuel diz: no labor da doutrina, temos que convir que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, pelo qual precisamos fornecer o testemunho da verdade. E dentro do nosso conceito de relatividade, todo o fundamento da verdade na Terra está em Jesus Cristo. Olha que interessante.
O Espiritismo é o cristianismo redivivo, isso já aprendemos. Mas dentro desse cristianismo redivivo, nós somos cobrados a dar testemunho da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade vos libertará. E verdade aqui não é o contrário de mentira. Verdade aqui é a essência evangélica que deve penetrar-nos, de sorte que nós hajamos permanentemente na condição evangélica, na condição de amor, exercitando todas as virtudes crísticas que Jesus nos ensinou. É fácil? Claro que não. É possível? Claro que sim. Vai depender de cada um de nós. Mas nós não podemos viver o Evangelho somente nos momentos de dificuldade, corremos para ele quando estivermos em apuros. Não. Mas a todo instante, a cada segundo da nossa vida, a orientação evangélica de Jesus deve permear os nossos pensamentos e manifestar-se nas nossas condutas. Viver o Evangelho de Jesus é dar um largo passo em direção à nossa própria redenção. Mas sempre enfatizando que a luta, a jornada, é dura, muitas vezes cheia de perigos e ciladas. Mas, usando a canção católica, eu diria: segura na mão de Deus e vai. Agradecendo o carinho da atenção e as boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.